A liquidação da pretensão individual de sentença coletiva é tida por alguns autores como liquidação imprópria ou simplesmente habilitação. Na tela, a liquidação da pretensão individual de condenação proferida em processo coletivo é tida por alguns autores como uma espécie de liquidação autônoma. É chamada de habilitação ou liquidação imprópria. Exemplo: a sociedade empresária Alfa e Beta SA é condenada em ação civil pública ambiental a reparar os danos sofridos pelos pescadores e população ribeirinha em razão da poluição do rio. Cada pescador deverá liquidar individualmente a sentença, juntando provas do prejuízo e do nexo de causalidade. Notem, senhores, que não há dúvida de que se trata de liquidação. Agora, a nomenclatura atribuída por alguns autores é que varia: liquidação imprópria ou habilitação. Mas percebam que o procedimento a ser seguido nessa hipótese é o que está estatuído nos artigos 509 e seguintes do Código de Processo Civil. Uma questão muito interessante que envolve a liquidação de sentença é a possibilidade ou não de condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Na tela, a doutrina e a jurisprudência admitem a sucumbência na liquidação somente na liquidação pelo procedimento comum, ou seja, na liquidação por arbitramento não se admite. Entende-se que somente nessa espécie de liquidação o advogado teria trabalhado. Fernando Gajardoni, que é um processualista, juiz estadual em São Paulo, critica esse posicionamento, porque a sucumbência, segundo entende, não tem relação com a quantidade de trabalho, e sim com a resistência da parte contrária ao pedido do autor. Ademais, a fase de liquidação é uma imposição legal e não deriva de comportamento do réu. Então notem, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem que é cabível a condenação do réu em honorários advocatícios sucumbenciais somente na liquidação pelo procedimento comum, independentemente de o réu resistir ou não o procedimento de liquidação. É nesse sentido que o processualista Fernando Gajardoni, autor de algumas obras jurídicas, juiz de direito no estado de São Paulo, critica e, a meu sentir, com razão. A sucumbência decorre da derrota e o procedimento de liquidação, seja pelo procedimento comum ou por arbitramento, não deriva de um comportamento do réu, decorre de imposição legal. Entretanto, esse posicionamento é minoritário. Devemos atentar para a posição da doutrina e da jurisprudência dominantes, no sentido de que é cabível os honorários sucumbenciais no procedimento de liquidação de sentença pelo procedimento comum. Outra questão importante: é possível a liquidação zero? Como assim, professor? Exatamente. Liquidou-se a sentença e constatou-se que o valor era zero. Existe uma possibilidade. Na tela. Resposta: sim, mas somente na liquidação pelo procedimento comum. Isso ocorrerá quando o autor não conseguir provar a existência do dano. Exemplo: sentença condena o réu a pagar todos os móveis destruídos em incêndio provocado em sua casa, em razão de curto-circuito na rede elétrica. O autor, na fase de liquidação, junta folhetos de lojas de eletrodomésticos, circulando os móveis supostamente destruídos. A prova é inidônea e o resultado da liquidação será zero. Segundo o professor Fernando Gajardoni, esse é um caso real. O locatário locou um imóvel em que teve um curto-circuito que provocou um acidente e destruiu todos os móveis da casa. Ingressou com uma ação
indenizatória contra o locador. O pedido foi julgado procedente, mas a sentença condenatória foi genérica. E o juiz remeteu a fixação do quanto devido à liquidação pelo procedimento comum. Na fase de liquidação, o autor juntou, conforme narrado, folhetos de loja de eletrodomésticos, circulando no folheto, por exemplo, a geladeira, o fogão, o armário, etc. O juiz entendeu, com razão, que essas provas são inidôneas para demonstrar o prejuízo do autor. E a liquidação foi extinta por sentença. Na tela. Então perceba a questão. Nessa hipótese, a liquidação deverá ser extinta por sentença com ou sem análise do mérito? Resposta. O STJ decidiu que, nesse caso, a solução exigida será a extinção do incidente sem resolução do mérito, de modo que o autor poderá propor novamente a demanda, qual seja a liquidação de sentença. É um posicionamento também criticado pelo professor Gajardoni, que entende que, se o autor não logrou êxito em provar o seu direito, a liquidação deveria ser extinta como qualquer processo, com resolução do mérito. Porém, é um posicionamento que vai na contramão do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Última questão sobre liquidação de sentença. Na tela. É possível promover provisoriamente a liquidação? Em outros termos, é possível liquidar a sentença antes do trânsito em julgado? Meus prezados, vamos refletir. A liquidação de sentença promove expropriação do patrimônio do devedor? Resposta: não. Qual é o objetivo da liquidação de sentença? Tão somente fixar o quanto debeatur. A liquidação de sentença não se presta a outro objetivo. Logo, a resposta a essa indagação é sim, perfeitamente. Na tela. Ainda que o recurso tenha efeito suspensivo, admite-se a liquidação provisória, tendo em vista que, no procedimento, não se promoverá atos de constrição e nem de expropriação patrimonial. Então percebam, eu disse agora há pouco atos de expropriação, mas não vai se promover nem mesmo atos de constrição, que é o arresto executivo, ou a penhora, por exemplo. Isso não ocorre. Nessa hipótese, a liquidação deverá ser processada em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes, exceto se o processo for eletrônico. Vamos entender a lógica. Se o réu desafiou a sentença com recurso de apelação e o processo é físico, o caderno processual vai subir para o tribunal. Se o autor pretende liquidar provisoriamente a sentença, ele deverá autuar o procedimento em apartado, porque o caderno processual está no tribunal. E quem processa a liquidação é o juízo onde foi proferida a sentença. Agora, se o processo for eletrônico, evidentemente não há necessidade de instaurar o procedimento em autos apartados. E assim, encerramos esta aula com o tema liquidação de sentença. Eu sei que foi uma aula extensa, muitos temas, muitos conceitos. Sugiro aos senhores, senhoras e senhoritas que leiam atentamente os slides, não abram mão da leitura da doutrina, dos manuais sobre o tema e principalmente dos dispositivos legais que foram mencionados nesta aula. Por hoje é só. Grande abraço e até a próxima.